Cuba, antes da Revolução, era uma terra de contrastes gritantes. Havana, a capital, pulsava com vida, música e uma cultura vibrante. No entanto, sob a superfície, fervilhava uma corrente de inquietação. Fulgêncio Batista, um militar de mão pesada, segurava as rédeas do poder. Seu regime, embora inicialmente popular, havia se tornado cada vez mais corrupto e autoritário. Os pobres, especialmente nas áreas rurais, enfrentavam pobreza extrema e falta de oportunidades. A Cuba de Batista estava madura para a mudança, um barril de pólvora à espera de uma faísca. As disparidades sociais e econômicas alimentaram o descontentamento da população. As táticas brutais de Batista contra a dissidência aumentaram ainda mais as chamas da revolução. Estudantes, intelectuais e trabalhadores se desiludiram com seu governo, ansiando por uma sociedade mais justa e equitativa. Seu descontentamento lançou as bases para Fidel Castro e seu movimento revolucionário se enraizarem. Em 26 de julho de 1953, um jovem Fidel Castro, junto com seu irmão Raul e um grupo de cerca de 160 revolucionários, lançou um ataque ousado. Seu alvo era o Quartel Moncada, uma guarnição militar em Santiago de Cuba. O ataque deveria ser um relâmpago, uma tomada rápida que desencadearia uma revolta nacional contra Batista. O ataque, no entanto, terminou em desastre. Em menor número e em desvantagem, os revolucionários foram rapidamente dominados pelas forças de Batista. Muitos foram mortos e os capturados, incluindo Fidel e Raul, enfrentaram a prisão. O ataque ao quartel Moncada, embora um fracasso militar, se tornaria um poderoso símbolo de desafio contra o regime de Batista. Marcou o início da Revolução Cubana, um ponto de virada na história de Cuba. Após sua libertação da prisão em 1955, Fidel e Raul Castro, juntamente com outros sobreviventes do ataque a Moncada, fugiram para o México. Lá, eles se reagruparam e planejaram seu próximo passo. Inspirados nas táticas da guerrilha, eles formaram uma força pequena, mas dedicada. Em dezembro de 1956, eles desembarcaram de volta a Cuba, desta vez na costa leste. Seu objetivo, estabelecer uma base nas montanhas da Sierra Maestra e travar uma guerra de guerrilha contra Batista. Os primeiros dias foram perigosos. Eles enfrentaram ataques constantes do exército de Batista e lutaram para sobreviver no terreno acidentado. Gradualmente, no entanto, eles ganharam o apoio dos camponeses locais, que foram atraídos por sua mensagem de justiça social e reforma agrária. Esse apoio se mostrou crucial. Os camponeses forneceram comida, abrigo e inteligência, transformando os rebeldes de um bando de fugitivos em um formidável exército guerrilheiro. À medida que a rebelião ganhava força, também aumentava a estatura de Fidel Castro. Seu carisma, seus discursos inflamados e suas promessas de uma vida melhor ressoaram no povo cubano. Através da Rádio Rebelde, uma estação de rádio clandestina, os revolucionários transmitiam sua mensagem por toda a ilha, galvanizando ainda mais apoio. O regime de Batista, por sua vez, enfraquecido pela corrupção, deserções e crescente pressão internacional, se viu em desvantagem. Em 1º de janeiro de 1959, Batista fugiu de Cuba, marcando a vitória da Revolução Cubana. Dias depois, Fidel Castro e seus rebeldes vitoriosos entraram em Havana, recebidos por multidões em festa. A Revolução havia triunfado, inaugurando uma nova era para Cuba e seu povo. Castro, o líder carismático que liderou o movimento, tornou-se o novo primeiro-ministro do país, pronto para remodelar seu destino. Seção 5. Um novo amanhecer. Uma nova Cuba. Reformas abrangentes e mudança social. A Revolução provocou uma transformação rápida e dramática na sociedade cubana. O governo de Castro implementou reformas abrangentes,
visando a enfrentar as desigualdades profundas que alimentaram a Revolução. Um dos primeiros atos foi um programa massivo de redistribuição de terras, dividindo grandes propriedades e dando terras a camponeses. A educação e a saúde foram nacionalizadas, tornando-se acessíveis a todos os cubanos, independentemente de sua origem. Essas reformas sociais foram acompanhadas por uma nacionalização das indústrias. Empresas estrangeiras, particularmente empresas americanas que haviam dominado setores-chave da economia cubana, foram expropriadas. A Revolução, em essência, visava desmantelar a velha ordem e criar uma Cuba mais justa e independente. Embora essas reformas tenham sido bem-vindas por muitos, particularmente os pobres e a classe trabalhadora, elas também alienaram a elite rica e aqueles que se opunham à ideologia de Castro. Seção 6. O punho de ferro, repressão e censura sob Castro. Embora a Revolução Cubana tenha trazido progressos sociais significativos, isso teve um custo. O regime de Castro, em sua busca por consolidar o poder e construir um Estado socialista, tornou-se cada vez mais autoritário. A dissidência política não era tolerada. Partidos de oposição foram proibidos e órgãos de imprensa independentes foram fechados, substituídos por mídia controlada pelo Estado que servia como porta-voz do governo. A liberdade de expressão foi severamente restringida. Aqueles considerados inimigos da Revolução, incluindo oponentes políticos, ex-apoiadores de Batista e críticos do governo, enfrentaram perseguição. Muitos foram presos, forçados ao exílio ou desapareceram. Os tribunais revolucionários, criados para julgar autoridades da era Batista, foram criticados por falta de devido processo legal. A Revolução Cubana, embora libertasse Cuba de uma forma de tirania, inaugurou outra, embora com uma ideologia diferente. Seção 7. Do outro lado do mundo, a aliança de Cuba com a União Soviética. A Revolução Cubana se desenrolou no contexto da Guerra Fria, uma luta ideológica global entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos, alarmados com as inclinações socialistas da Revolução e com a nacionalização de empresas americanas, romperam relações diplomáticas com Cuba em 1961 e impuseram um embargo comercial que continua até hoje. Enfrentando o isolamento do Ocidente, Cuba recorreu à União Soviética em busca de apoio. A União Soviética tornou-se o principal parceiro comercial de Cuba, fornecendo ajuda econômica, equipamento militar e apoio político. Essa aliança levou Cuba ao centro da Guerra Fria, transformando a nação insular em um posto avançado estratégico para a União Soviética, a apenas 150 quilômetros da costa da Flórida. Seção 8. Um efeito dominó. O impacto da Revolução Cubana na América Latina. A Revolução Cubana enviou ondas de choque por toda a América Latina. Inspirou movimentos de esquerda e grupos guerrilheiros em toda a região, que viram na vitória de Castro um modelo para suas próprias lutas contra regimes opressores e injustiça social. Das selvas da Colômbia às montanhas do Peru, movimentos revolucionários surgiram, buscando replicar a experiência cubana. A Revolução Cubana também aumentou as tensões da Guerra Fria na região, à medida que os Estados Unidos, temendo a disseminação do comunismo, aumentaram sua assistência militar e econômica a governos de direita na América Latina. Cuba tornou-se um campo de treinamento para revolucionários e uma fonte de inspiração para aqueles que buscavam mudança social, moldando o cenário político da América Latina nas décadas seguintes.